O momento que todos esperávamos finalmente chegou. Um pacote de desenvolvimento revolucionário para a Ferrari de Lewis Hamilton acaba de surgir e pode ser precisamente o que a escuderia precisa para mudar o momentum no Grande Prêmio do Canadá. Mas isso vai muito além de uma modificação padrão. Representa o tipo de transformação que pode converter uma campanha desafiadora em uma narrativa de renascimento, porque por baixo deste design inovador do assoalho estão inúmeros meses de engenharia dedicada, ciclos infinitos de simulação e ambição voltada para a performance. E agora estamos prestes a testemunhar sua estreia. Imaginem este cenário. Hamilton, que dedicou a fase de abertura da temporada lutando contra sua máquina mais do que contra seus competidores, de repente descobre harmonia, aderência e a garantia que ele persegue desde o Bahrein. Imaginem a Ferrari finalmente cumprindo a capacidade que garantiram durante os testes de inverno. Isso transcende a mera engenharia. É íntimo, é mental. É o que separa suportar uma competição de dominá-la. Então, se vocês estão ansiosos para entender precisamente o que a Ferrari modificou, como isso influenciará a capacidade de Hamilton no Canadá e por que isso pode representar o fim de semana mais crucial de sua campanha, mantenham o foco. Estamos analisando tudo, mas antes de explorarmos os detalhes, por favor, nos façam um favor. Apertem esse botão de curtir, se inscrevam no nosso canal e permaneçam até a conclusão porque vocês não vão querer perder o que segue. Tudo começa com a parte inferior. A mais recente modificação do assoalho da Ferrari para o carro de Hamilton não é meramente um pequeno ajuste. É um redesign total da base aerodinâmica do veículo e foi observado pela primeira vez durante testes privados antes do Grande Prêmio do Canadá. Baseado em informações de publicações do automobilismo e pessoas próximas da equipe, este assoalho inovador incorpora um sistema de fluxo de ar completamente reimaginado por baixo, projetado para minimizar a conhecida suscetibilidade do carro às condições do vento e temperatura do circuito. Esse fator sozinho é significativo. Entre as principais preocupações de Hamilton este ano tem sido a inconsistência do veículo. Ocasionalmente o comportamento muda de curva para curva, inesperadamente. Esta modificação deve entregar a firmeza e confiabilidade que ele solicitou desde o Bahrein, mas há benefícios adicionais. A equipe técnica da Ferrari, simultaneamente, focou em diminuir a resistência do ar, enquanto aumenta a pressão aerodinâmica em seções de velocidade moderada. Exatamente os atributos necessários para maximizar o potencial no circuito Gilles Villeneuve. O Canadá apresenta um desafio misto. Retas estendidas requerem velocidade máxima, mas essas chicanas estreitas e áreas de frenagem intensa requerem aderência e controle durante a aproximação e saída das curvas. O assoalho revisado deve fornecer ambos os elementos. Dados dos sistemas de simulação da Ferrari indicam que as características de curva do carro melhoraram consideravelmente em áreas de baixa velocidade, sugerindo que Hamilton pode finalmente desbloquear potencial em pistas que anteriormente destacavam as fraquezas primárias do veículo. Adicionalmente, baseado em relatórios da equipe, o fenômeno de oscilação e mergulho de golfinho que incomodou Hamilton durante o início da temporada foi significativamente minimizado, representando um aumento substancial de confiança, particularmente durante frenagem pesada que o Canadá apresenta extensivamente. Mas isso não é tudo. Junto com o aprimoramento do assoalho, a Ferrari desenvolveu uma configuração de suspensão dianteira modificada, embora não será completamente implementada até Silverstone. No entanto, no Canadá, Hamilton deve experimentar a versão inicial de um pacote de configuração atualizado que trabalha com o novo assoalho, auxiliando o carro a virar mais consistentemente na entrada das curvas e criando aderência melhorada saindo da curva em formato de grampo, a combinação ideal para uma pista que favorece saídas fortes e aceleração suave. Agora, sobre a otimização do trem de força,
Hamilton também ganhará com uma configuração refinada da unidade de potência personalizada, especificamente para a configuração canadense, que é reconhecida por seu padrão de aceleração e desaceleração. A Ferrari aprimorou a estratégia do sistema híbrido para otimizar a assistência elétrica das seções mais lentas, especialmente a curva em grampo e chicana de fechamento, enquanto mantém a coleta de energia nas retas. Isso representa progresso significativo sobre ritmo de corrida e capacidade de ultrapassagem. Em competições recentes, Hamilton enfrentou dificuldades sustentando velocidade das curvas, frequentemente sacrificando tempo crucial ao longo das retas. Mas com esta configuração mais recente, ele experimentará aceleração mais responsiva, aderência aprimorada e coleta ERS superior. Todos fatores que devem permitir que ele permaneça competitivo e próximo do grupo líder. Dentro da Ferrari, eles reconheceram que a abordagem de pilotagem de Hamilton foi um fator central durante estes desenvolvimentos de upgrade, seguindo a análise abrangente de performance comparando sua técnica à de Leclerc. Os engenheiros criaram modificações que melhor se adequam aos métodos de curva de Hamilton. Eles ajustaram componentes específicos de reação do chassi e reconfiguraram o sistema de frenagem eletrônica para acomodar seu manuseio preferido. O objetivo, fornecer ao Lewis a confiança para dirigir o carro aos seus limites e finalmente experimentá-lo cooperando em vez de se opondo a ele. E se vocês acreditam que isso é meramente mensagem promocional, reconsiderem. Fred Vasseur pessoalmente abordou isso em uma discussão recente, onde enfatizou que a Ferrari não está atrasando até 2026 e que essas melhorias representam um esforço concentrado para recuperar posição imediatamente. Ele sugeriu que múltiplos elementos foram apresentados à FIA, enquanto outros permanecem confidenciais, uma abordagem calculada para manter incerteza dos competidores. Sua declaração foi direta: temos fé neste veículo e temos fé no Lewis. Sobre Hamilton, sua atitude se transformou. Em uma declaração breve, porém significativa aos jornalistas, ele mencionou: temos alguns desenvolvimentos convincentes se aproximando. Estou otimista que isso nos retorna à disputa. Isso pode parecer reservado, mas, se vocês entendem Lewis, detectarão a implicação. Confiança está se reconstruindo, e se o pacote funciona em Montreal, como tem durante simulações, podemos testemunhar um fim de semana histórico. Porque devemos lembrar das apostas, Hamilton não alcançou um único pódio esta temporada. Ele permaneceu preso competindo no meio do pelotão, observando outros conseguirem mais com um equipamento idêntico, e dúvidas emergiram sobre se este período Ferrari será bem sucedido. Isso representa a resposta da Ferrari. Não uma reformulação completa, mas um aprimoramento direcionado abordando as limitações mais prejudiciais do carro. Se bem sucedido, não alterará meramente o fim de semana canadense de Hamilton. Pode transformar a história de sua temporada inteira. Portanto, será suficiente. A Ferrari pode finalmente fornecer ao Hamilton a ferramenta que ele antecipou. Essa é a pergunta ecoando por todo o paddock atualmente, porque esta instância, este momento exato na temporada, pode determinar a direção para o esforço completo de 2025 da Ferrari e Hamilton. Seguindo meses de dificuldades de ajuste, chances perdidas e expectativas crescentes de apoiadores e imprensa, este pacote de desenvolvimento mais recente pode significar muito mais que simplesmente tempos de volta mais rápidos. Poderia representar uma mudança no momentum, da decepção ao progresso, da incerteza à resolução. Se o assoalho, ajustes de distribuição de potência e calibração de sensibilidade de freio se unem como pretendido, Hamilton pode finalmente alcançar a confiança que tem estado ausente, o tipo de conexão com o veículo que permite avançar além do gerenciamento de corrida para o ataque de corrida. E em um local como Montreal, onde confiança do piloto através das zebras, durante fases de frenagem e em saídas de aceleração determina tudo, isso pode ser onde observamos Hamilton genuinamente liberado no vermelho Ferrari. Contudo, há uma dimensão adicional aqui.
Um aspecto mental, porque se estes desenvolvimentos falharem, se a Ferrari novamente entregar progresso que parece promissor teoricamente, mas não funciona praticamente, não será simplesmente outra chance perdida? Poderia danificar seriamente o espírito de Hamilton e os relacionamentos internos da equipe. A orientação de Vasseur, a reputação da equipe de engenharia e a visão geral do projeto Ferrari de longo prazo poderiam enfrentar críticas. Quando vocês recrutam um heptacampeão mundial para sua organização, expectativas excedem níveis normais. Elas são exigentes, e é por isso que o Grande Prêmio do Canadá evoluiu além de uma corrida regular, tornou-se um local de teste, uma avaliação de se a Ferrari genuinamente reconheceu suas deficiências e pode responder efetivamente, não defensivamente. E para Hamilton, é uma oportunidade de demonstrar a todos, incluindo ele mesmo, que mantém as habilidades necessárias, não meramente para competir, mas para triunfar. Então, qual é a opinião de vocês? Estamos nos aproximando da vindicação Ferrari de Hamilton, ou isso é outro otimismo enganoso em uma temporada que decepcionou expectativas? Compartilhem sua perspectiva nos comentários. Verdadeiramente, valorizamos seus pensamentos sobre esta conjuntura crítica. E se vocês permaneceram tanto tempo e entendem a rotina, apertem esse botão de curtir, se inscrevam para a análise premium adicional e ativem notificações para capturar cada desenvolvimento nesta temporada cativante, porque se este aprimoramento for bem-sucedido, se Montreal se tornar o fim de semana quando tudo se alinha, não apenas alterará o caminho da Ferrari, poderia revolucionar tudo para Lewis Hamilton.